Vamos conversar então com o autor do projeto, o vereador Walter Amado. Boa noite, vereador. Como está? Boa noite, Danilo. Bom dia aí o pessoal do Todo Dia TV. É sempre um grande prazer estar aqui trazendo as novidades da Câmara Municipal de Americana. Muito obrigado pela presença, por aceitar falar conosco e trazer aí esse tema que é bastante relevante, né? E que não é a primeira vez que você traz ele à pauta, né? Que a questão do lixo é mais do que simplesmente receber, né, esse lixo de outras cidades. Também leva em consideração aí a poluição, leva em consideração a vida útil do aterro. Tem uma série de questões que implicam, né, vereador? Isso, Danilo. Na realidade, eu só preciso esclarecer um detalhe, que esta propositura, esta emenda que foi protocolada no dia de hoje, ela é de autoria de vários vereadores, de todos esses vereadores que você citou aí o nome. Certo. São 13 vereadores que foram os autores dessa nova emenda à lei orgânica, porque a primeira propositura que nós discutimos já na Câmara no começo do ano era de minha autoria, porém ela foi rejeitada por falta de quórum. Nós tivemos 10 votos favoráveis e 9 abstenções. Eu acho que você se lembra desse episódio, um episódio inédito na Câmara Municipal de Americana, mas em conversa com outros vereadores nas últimas semanas, vereadores que também estavam preocupados com o lixo vindo de outras cidades a serem enterrados em Americana, principalmente o que já acontece com o lixo de Santa Bárbara, com a interdição do aterro de Santa Bárbara. O lixo de Santa Bárbara ele já está sendo destinado ao aterro privado aqui da nossa cidade e enterrando no nosso quintal, ali no pós-represa, ao lado da própria represa do Salto Grande, que é um crime para nós americanenses, né? Que é a única área onde a Americana pode crescer, desenvolver, ainda mais com o turismo, já que nós temos a represa do Salto Grande. Então, em conversa com outros vereadores durante essas últimas semanas, nós fizemos uma pequena modificação na propositura, liberando o lixo regional, desde que esteja destinado a uma usina, tanto de compostagem, de reciclagem, para que o lixo não seja enterrado, e sim destinados para o destino correto, né, usando as novas tecnologias aí de separação do alumínio, do papel, do plástico, e isso trouxe outros vereadores a acreditar também no projeto e acabamos aí garantindo a 13ª assinatura no dia de hoje, com a ausência de uma vereadora e com a presença de um suplente. Esse suplente também acredita no nosso projeto coletivo esse agora, né, de vários vereadores, e assinou. E nós já, de imediato, protocolamos para não perder tempo. Inclusive, nós já também protocolamos um requerimento, já pedindo as 2 audiências públicas, já que se trata de emenda à lei orgânica. A nossa lei, ela obriga que toda emenda à lei orgânica, que é a lei maior do nosso município, essa emenda seja discutida após 2 audiências públicas, para trazer também a população, a sociedade civil, sociedade organizada, o poder público, para essa discussão. E nós conseguimos tudo isso no dia de hoje. Agora nós aguardamos a agenda que vem da mesa diretora dessas audiências públicas, e após as audiências já vamos para a discussão e votação dessa nova propositura, dessa nova emenda que proíbe o lixo regional no nosso município, enquanto não houver o funcionamento de uma usina de reciclagem, de compostagem, também de combustível derivado de resíduos. Então, é uma série de fatores que nós incluímos para não perder, talvez, a usina de se concretizar no município de Americana, talvez até trazendo receitas para o município e gerando emprego. Então, essa foi uma conversa durante as últimas semanas. Nós tínhamos até a semana passada 12 vereadores favoráveis e faltava um.
e hoje, com a presença do suplente, nós conseguimos essa 13ª assinatura, já protocolamos a emenda e agora também já o pedido das audiências públicas. Isso é uma vitória para o município de Americana, já que o futuro da nossa cidade depende daquela área. E se você libera que seja enterrado o lixo de toda a região lá, a gente vai acabar desvalorizando, perdendo o interesse de novos empreendimentos no nosso município, de turismo naquela região. Então, hoje, para mim, foi uma grande vitória, e não minha, e não tão somente dos 13 vereadores que assinaram, mas da cidade de Americana. Isso é uma vitória para o nosso município. Mas sabe uma coisa que me causa até estranheza, vereador? Pelo Código Nacional de Águas, se o senhor quiser abrir, por exemplo, uma indústria, certo? De transformação, vamos dizer aí, uma metalmecânica. Só que a metalmecânica, ela tem ali os fluidos, né, que são utilizados aí no processo de usinagem, alguns aí para soldagem dos materiais, etc. Então ela gera resíduo, e lógico, o resíduo ele é tratado como poluente. Só que numa quantidade infinitamente menor do que um aterro, certo? Pelo Código Nacional de Águas, uma indústria como essa, que vai gerar centenas, às vezes até mesmo milhares de empregos, ela fica proibida de ser instalada num lugar que está à margem de um manancial, que é a nossa represa. Ela não pode estar a menos de 1 quilômetro de distância, para não poluir justamente essa água, que é uma reserva de água potável. E autorizaram colocar um lixão, né? Ou melhor dizendo, um aterro sanitário, não lixão, mas um aterro sanitário, numa área que margeia mais ou menos 300 metros de distância dessa reserva de água potável. Sim. Então, na realidade, são órgãos estaduais e federais que fiscalizam e que dão a licença de operação. No caso do aterro sanitário de Americana, é a CETESB. Então, a CETESB ela fez algumas exigências para a empresa, a dona desse aterro privado. Essa empresa ela cumpriu essas exigências, entre aspas, inclusive até a ANAC interfere na liberação de um aterro sanitário por conta do espaço aéreo, das aves que esse aterro pode atrair com lixo aberto. Então, a CETESB criou algumas regras específicas para esse aterro e eles cumpriram. Então, infelizmente, já não faz parte da decisão do poder público municipal, e sim de um órgão fiscalizador e certificador do Estado, que é a CETESB, para poder liberar esse tipo de atividade à beira, às margens ali da represa de Salto Grande. Exato, mas é que eu trouxe essa memória aí para conversarmos, porque o mínimo que a empresa que administra esse aterro sanitário deveria fazer era justamente cumprir até mesmo aquela proposta que ela havia feito da instalação dessa usina, porque assim ela diminui justamente o potencial poluidor dessa atividade, né? Exatamente. Quando eles receberam a licença de operação do aterro, em 2018, a definitiva, a própria CETESB colocou uma regra lá de que até o vencimento da licença, que é de 5 anos, quer dizer, vence agora em 2023, o aterro já deveria estar em operação o CDR, que é o combustível derivado de resíduos. Mas nem isso hoje está em operação, e nós já estamos na metade do ano de 2022, a licença vence o ano que vem, e até agora nós não vimos nenhuma movimentação da empresa para a construção desse CDR, desse combustível derivado de resíduos. Imagine de uma usina de tratamento de resíduos, que é um negócio muito mais complexo. Inclusive, quando eles proporam lá em 2019, que foi aprovado pela gestão anterior, de receber o lixo regional, eles prometeram a usina e trouxeram uma maquete de um produto, de uma tecnologia da Europa. Só que lá na Europa,
o lixo lá é totalmente diferente do Brasil. Nós aqui ainda temos uma cultura de misturar todo o lixo. Lá Sim. na Europa eles separam tudo. Então a tecnologia que eles trouxeram, a gente ainda nem sabe se vai funcionar aqui no Brasil. Então esse é um outro ponto também que a gente vai aguardar a construção da usina, o funcionamento dessa usina e a liberação definitiva da CETESB de operação dessa usina. Que a gente ainda não sabe se ela vai ter uma eficiência ou não para poder recuperar e reutilizar esse lixo doméstico do nosso município e talvez de outros municípios também. Então, são coisas que ainda a gente está caminhando, gatinhando nessa discussão. Nós não temos hoje no Brasil nenhuma usina de total eficiência fazendo esse tipo de trabalho. E a gente não quer arriscar o nosso único patrimônio, que é o pós-represa, ao lado da própria represa de Salto Grande. E até fazer com que perdemos novos investimentos para desenvolver o nosso município naquela região. Se eu não estiver enganado, vereador, só tem uma usina de lixo no Brasil em funcionamento com total eficiência, que ela fica na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, anexo à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só que ela é um protótipo, ela é uma usina experimental que ela só alimenta energeticamente a ilha, né? Só que ela funciona justamente com isso, com os resíduos. Ela, através da geração daquele gás, ela queima o gás para impulsionar as turbinas e gerar energia elétrica, que é uma energia limpa. Então, nós temos um consórcio intermunicipal aqui na nossa região, inclusive a Americana fazia parte, que é o Consimari. E eles hoje, eles já têm a liberação também da CETESB para a construção de uma usina ali na cidade de Nova Odessa. Então, é totalmente diferente do que aconteceu com a Americana. A Americana colocou a carroça na frente do cavalo. Eles liberaram um aterro para depois construir uma usina. Lá em Nova Odessa já é diferente. É um consórcio que participa a cidade de Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, se eu não me engano, Hortolândia e Montemor. A Americana foi fundadora, participou da fundação do consórcio, mas por falta de pagamento das mensalidades, a Americana ficou de fora. Inclusive, eu tentei uma reunião com o prefeito Chico, a atual gestão, para conversar novamente com o Consimari, para tentar voltar a Americana no consórcio. Só que, infelizmente, essa agenda até hoje não aconteceu e a gente até perde um pouco, assim, como é que fala? A esperança de a Americana retornar no consórcio, que é a melhor ideia. Primeiro a gente trata o nosso lixo e depois aquilo que não é aproveitado é disposto em aterro sanitário. E que pode ser até Americana, talvez a receber, se a lei permanecer da maneira que está hoje, de receber aquilo que ficou inservível no tratamento lá do lixo desse consórcio. A Americana acaba enterrando essa, vamos colocar assim, essa porcaria que sobra lá, e a Americana fica com o resto, né? Que a gente não pode admitir isso aqui na cidade americana. E não só isso, né? O aterro ele tem uma vida útil estimada. Se você não der um tratamento e uma destinação adequada para aqueles resíduos, e ainda recebendo das cidades da região, essa vida útil vai terminar rapidamente. E daí vai fazer o quê? Então, falando nisso, a licença, quando o aterro recebeu a licença de operação em 2018, era para receber apenas o lixo de Americana, até 500 toneladas dia, e tinha uma vida útil de até 20 anos. Se a gente começar a receber o lixo de fora e enterrar lá, essa vida útil vai cair para menos da metade. E aí o que vai acontecer? Igualzinho o aterro de Paulínia, Estre. Ele começa a expandir, a crescer, e vira uma cidade do lixo, desvalorizando toda aquela região, que, como eu falei, é a única que a Americana pode crescer e desenvolver. Isso nós não podemos deixar acontecer aqui, não. Exatamente. E nesse sentido, então, vereador, como que o senhor analisa aí a conquista dessas assinaturas, né? Elas agora, isso significa que quando o projeto for à votação, estão garantidos esses
essas 13 assinaturas estão garantidos como aprovadores do projeto? Então, não existe garantia nenhuma, Danilo. Mas a gente acredita que, como eles assinaram o projeto, eles acreditam no projeto. Então, a gente acredita que manteremos as 13 votos favoráveis, aí aprovando essa emenda e depois já travando o lixo regional até que se finalize a construção e a operação dessa usina aqui no nosso município. Isso é o que a gente acredita e que vai buscar até o final. Uhum. Perfeito. Então agora aguarda-se apenas a abertura da agenda, né, vamos dizer assim, pela mesa diretora da Câmara, para ver as datas disponíveis para a realização das 2 audiências públicas. Então, Exatamente. acredito que depois da realização, daí já vai para a votação, também em 2 turnos, né? Isso, primeira e segunda discussão. Então, nós podemos ter esperança disso daí ser votado até o final de julho, início de agosto? Então, é difícil de fazer uma previsão, mas eu acredito, vamos colocar aí que até outubro a gente tenha já um posicionamento da Câmara definitivo de liberar ou não o lixo regional na cidade americana. Certo. Perfeito, vereador. E qual que é a sua opinião, então, sobre essa questão de como se encontra hoje o lixo? Que você teve 2 iniciativas, né? Na tentativa de fazer a adesão aí dessa modificação na lei orgânica. A última, inclusive, foi uma sessão inédita para mim, que teve 9 declarações de ausências presentes em plenário, né? Nunca tinha visto uma situação como esta. E agora, então, tem essa nova esperança aí de se tramitar novamente o projeto e chegar a um bom termo, né? Você está esperançoso aí com a aprovação? Sim, estou esperançoso. Inclusive, também está tramitando na Câmara Municipal um projeto de resolução para proibir as abstenções sem uma justificativa. E essa justificativa tem que ser embasado no interesse da matéria. Por exemplo, se eu vou votar um projeto que beneficia o comércio e eu sou comerciante, então eu, por ser comerciante, eu posso me abster, porque o meu voto pode ter uma tendência como é que fala? A ajudar o comércio. Então, nós propomos lá um projeto de resolução para quando tiver a abstenção do voto, seja apenas em justificativa e quando há interesse do vereador na matéria. Isso também está sendo discutido já na Câmara. Uhum. Que é como acontece hoje no judiciário, né? Um juiz ali que vai decidir sobre aquele fato, ele se declara suspeito por ter interesses aí, ou até mesmo ter algum vínculo com aquela matéria, né? Isso, exatamente. E coloca até em dúvida a lisura, votação. Né? A lisura da votação, exatamente. Então, isso também é importante para a gente conquistar essa votação, para colocar a abstenção apenas em voto justificável e de interesse do vereador na matéria. Tomara que esses 2 projetos aí avancem, né, cheguem aí a um bom termo, a uma aprovação, porque ambos são de grande interesse e impacto também social, né? Perfeito, exatamente. Não social como econômico, né, ambiental. Então, são vários fatores aí que a gente precisa colocar na balança antes de tomar uma decisão aí que compromete a cidade para o futuro como um todo. Perfeito. Gostaria de deixar uma mensagem final, vereador? Eu gostaria de agradecer os 13 vereadores que acreditaram nessa nova propositura, nesse novo projeto, e que continue sempre assim, pensando no desenvolvimento da nossa cidade, na educação, na cultura, no meio ambiente. Isso é importante. E que a população participe também dessas discussões. Muitas vezes a gente fica
se sente um pouco sozinho em algumas discussões, porque a população não participa. Mas isso é total, como é que fala assim, interesse da população, porque é o futuro da nossa cidade, é o futuro do meu filho, do meu neto, é o futuro do seu filho, do seu neto. Então, nós temos que participar mais das decisões da Câmara Municipal de Americana ou de qualquer outro município. Eu sempre falo que uma Câmara Municipal Legislativa tem um poder muito grande. Até falo que uma Câmara Municipal caça um prefeito e um prefeito não caça uma Câmara Municipal. Então, é muito importante que a população acompanhe o que o seu vereador está fazendo, as atitudes, o histórico dele, para saber que realmente está fazendo a coisa certa, que realmente está lutando pelo melhor da nossa cidade. Perfeito, muito bem colocado. Obrigado, vereador Walter Amado, aí por nos ceder o seu tempo, por vir falar conosco aqui com todos os nossos telespectadores, esclarecendo aí a respeito deste projeto, né, que agora, então, com essas 13 assinaturas conquistadas, ele volta a tramitar na casa e agora aguardando apenas, então, a marcação para a realização dessas duas audiências públicas, né, de um tema que é extremamente relevante, né, como ele bem destacou, além de social, tem uma importância econômica, ambiental também. E, né, poxa, é o futuro, né? Como ele disse, o aterro sanitário tem 20 anos aí de autorização aí estimada de vida útil. De repente, se não tiver nenhuma regra, acontecer tudo de qualquer jeito, às vezes nem mesmo 10 anos serão suficientes. Vão ter lá, vai acabar a vida útil em 5, 6, 7 anos. E daí o que se vai fazer depois? Do lado de uma área de manancial, uma área aí que é importantíssima, que tem água potável, de onde vem essa água que abastece toda a cidade, que nos alimenta. Então, tem que ser tratado aí com muito critério, com muita responsabilidade. Muito obrigado, vereador, por dispor do seu tempo para conversar conosco sobre um tema tão relevante. Obrigado a vocês, o nosso gabinete está sempre à disposição. Gostaria de deixar aqui o meu WhatsApp, é meu mesmo, pessoal, 981-380382. Fiquem com Deus e excelente final de semana a todos. Muito obrigado, uma excelente noite, vereador.